Saudações, galera. Tudo bem? Bom, então, dando continuidade aos conteúdos do livro de vocês, hoje a gente vai ver o capítulo 7, Arte e Verdade. E vocês devem estar se perguntando até onde a gente vai estudar essa relação da arte com outros espaços, já que estudamos arte e filosofia no capítulo 6, arte e verdade agora no capítulo 7, e até onde iremos? Acho que vamos até, salvo engano, 9 ou 10, com política, arte de governar. Mas vocês vão entender perfeitamente a ideia de arte vinculada à ideia de verdade dentro da filosofia, beleza? Então vamos adiante. Uma bela canção é resultado de uma relação harmônica de sons. Eu gostaria de convidá-los para relembrar de um pensador pré-socrático em especial, Pitágoras. Vocês estudaram Pitágoras há 2 anos atrás, quando estudaram lá no 7º ano os pré-socráticos. Lá, vocês viram que para esse pensador pré-socrático, tudo pode ser representado pelos números. E como ele descobriu isso? Ele descobriu isso um dia observando alguém tocando uma lira e percebeu que para a execução de diferentes sons era necessário proporções diferentes das cordas da lira. Se você ficou com dúvida porque não conseguiu imaginar uma lira, pensa num violão, que está mais próximo da nossa realidade. Um violão, a corda solta, e você toca, ele vai ter uma nota. Se você prende essa corda num determinado traste do violão, ele vai emitir uma outra nota. Em outras casas, diversas outras notas. Daí a junção dessas notas executadas seguindo uma lógica, seguindo as regras da música, a gente vai ter a harmonia necessária para a construção de sons agradáveis ao ouvido humano, que signifique algo para os seres humanos. Então, Pitágoras partiu dessa observação para dizer que há uma harmonia que organiza toda essa realidade, e essa harmonia pode ser expressa através dos números. E aí, olha que coisa interessante. Quando a gente pensa na ideia de beleza, quase sempre a gente lembra de um conceito do senso comum, que diz que a beleza está nos olhos de quem vê. Ao afirmarmos isso, de que a beleza está nos olhos de quem vê, é como se a gente não pudesse pensar a ideia de beleza. Porque se está nos olhos de quem vê, cada indivíduo vai escolher o que lhe parecer mais belo e não fará sentido nenhum tentar conversar racionalmente com alguém sobre a ideia de beleza. Só que para os gregos antigos, os chamados gregos clássicos, que estão lá na antiguidade clássica, a beleza, ela, para ser representada, ela precisava estar inserida dentro de 3 categorias. Que categorias eram essas? A ordem, a harmonia e a proporção. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que os gregos valorizavam tanto essa capacidade de pensar de forma organizada, de forma harmônica, de forma proporcional a ideia de beleza, que levavam inclusive isso para as relações sociais, para as relações humanas dentro da Grécia Antiga. Não à toa, uma das virtudes mais valorizadas no mundo grego é a moderação. O próprio Aristóteles, discípulo de Platão e um dos mais importantes filósofos da antiguidade clássica, diz que uma vida virtuosa é aquela que, tendo o excesso de um lado e a falta do outro, ele escolhe sempre o caminho do meio.
escolhe sempre o caminho da moderação, do equilíbrio. Então percebam que essa fala de Aristóteles ela não é aleatória, ela não ocorre fruto do nada, ela ocorre fruto da forma como os gregos enxergam essa ideia de beleza e como eles respeitam não apenas esse conceito dentro da ideia de beleza, mas como também levam para as relações sociais dentro da própria civilização. Então, a ideia de beleza era ligada também à ideia de bem, à ideia de verdade. Aqui cabe um parêntese, um convite à reflexão. Percebam o seguinte, vocês estudaram 2 anos atrás, eu espero sinceramente que lembrem, mas se não lembrarem, essas explicações farão com que vocês se recordem dos pontos importantes, dos pontos relevantes. A partir de Sócrates, depois Platão, depois Aristóteles, nós temos uma preocupação rigorosa com a busca pela verdade. E por que eu estou colocando isso? Eu não vou incluir os pré-socráticos, porque eles estavam discutindo e investigando a natureza. Então eu estou discutindo Sócrates, Platão e Aristóteles. Eu não vou inserir nessa discussão os sofistas. Por quê? Porque, como vocês bem sabem, os sofistas relativizavam o conceito de verdade. Poderiam, por exemplo, para vencer um discurso, usar da mentira. Ponto. Então, o que é que eu estou dizendo? Que para a filosofia socrática, para a filosofia platônica e para a filosofia aristotélica, a verdade e o bem eram a mesma coisa e deveriam representar o objetivo da curiosidade filosófica, o objetivo do fazer filosófico. Toda a filosofia produzida por esses indivíduos tinha como objetivo, tinha como busca a verdade, representada pela ideia de bem. Tranquilo até aqui? Então vamos adiante. Para Platão, a beleza era a aparência externa do bem. E aqui eu preciso mais uma vez convidar vocês a se recordarem de alguns conceitos específicos. Eu não sei se vocês se recordam, mas Platão dividiu a realidade em duas: mundo das ideias e mundo da matéria. O mundo das ideias platônico é um mundo superior, de ideias eternas, imutáveis, perfeitas. O mundo da matéria de Platão é um mundo inferior. É um mundo que representa a cópia imperfeita do mundo das ideias. Ele não dura para sempre, ele sofre a ação do tempo. E ele é percebido pelos nossos sentidos: tato, paladar, visão, audição, olfato. Então, essa é a realidade que nós convivemos. Esse é o mundo da matéria. Para Platão, a ideia perfeita e imutável de bem está lá, no mundo das ideias. E só pode ser acessada, só pode ser compreendida através da nossa capacidade de refletir, através da nossa capacidade de pensar. Se não for assim, a gente não consegue acessar essa ideia perfeita de bem. A beleza, a qual Platão fala que é uma aparência externa, é o que a gente consegue captar através dos sentidos. Vamos supor que você se depara com uma orquídea belíssima e você olha, acha bonito e, sei lá, fica lá admirando. Para Platão, aquilo que você captou através dos sentidos é essa aparência externa de bem. É essa coisa que é possível de ser notada aqui nessa realidade. Mas se nós quisermos acessar a ideia perfeita de bem, a ideia perfeita de belo, a ideia perfeita de verdade, só através da nossa razão. Por quê? Porque estão no mundo das ideias. Logo, dentro dessa lógica, a sabedoria como que há de mais belo no mundo. Vocês lembram que lá no 6º ano, quando eu apresentei filosofia para vocês, eu apresentei o conceito, ou seja, o que significa a palavra filosofia. E se bem recordam, significa amigo do saber, ou aquele que tem amor pela sabedoria.
E a sabedoria é, para os filósofos clássicos, o maior bem do mundo, o bem mais nobre, a maior virtude. Por quê? Porque o sujeito que está em busca da sabedoria, ele tenderá a agir da melhor forma possível para alcançar essa sabedoria. Então ele fará sempre, viverá uma vida coerente, equilibrada, em busca dessa sabedoria, busca dessa sabedoria de vida. Tranquilo? A verdade como objeto de desejo. O que eu acabei de dizer. Essa busca da filosofia acaba sendo a pedra de toque da produção da verdade, da construção e da busca por essa verdade. No entanto, quando a gente pensa a ideia de verdade, e principalmente dentro da ideia, dentro das doutrinas, dentro das teorias de Platão, é preciso que a gente fique atento a alguns espaços interessantes. Percebam, se Platão diz que o mundo das ideias é superior, onde tudo é perfeito, imutável, eterno, e ele diz que o mundo material, ou seja, esse mundo que nós existimos, é uma cópia imperfeita do mundo das ideias, ele vai chamar a arte, a pintura e a escultura de mimese. Em algumas traduções vai aparecer mimese. O que isso quer dizer? Quer dizer a arte como imitação. Quer dizer imitação. Porque para Platão, tanto a escultura quanto a pintura eram cópias das cópias. Você deve estar dizendo, Ethel, agora eu me atrapalhei. Repete, por favor. Repito, claro. Imagina, se o mundo da matéria é a cópia do mundo das ideias, uma cópia imperfeita, e eu vou pensar um quadro figurativo. Imagine um artista parado diante do pôr do sol, pintando esse pôr do sol. Ao terminar de concluir sua obra, ele tem um quadro belíssimo sobre o pôr do sol. Mas aquilo não é um pôr do sol, é a representação do pôr do sol. Se, para Platão, essa realidade que nós existimos é uma cópia do mundo das ideias, e se o quadro é uma representação dessa cópia, para Platão, logo, o quadro é a cópia da cópia. E por isso ele não valoriza, por isso ele não dá um lugar muito honroso para artistas e escultores. Por quê? Porque ele diz que são enganadores, que imitam, que copiam a partir da cópia. Tranquilo? E aí, vocês devem estar se perguntando, sim, tudo bem, Platão acha isso, mas e quanto à arte grega em geral? A arte grega, em geral, é uma arte racional. É uma arte que busca a ideia de belo o mais próximo possível dessa ideia de perfeição. De que forma? Vamos lá. Vocês já ouviram a expressão simetria? Simetria é quando a gente tem partes equilibradas dentro de uma mesma imagem que gera a sensação de harmonia, de equilíbrio, para quem contempla essa obra de arte. Vou te dar um exemplo simples a partir do conceito de simetria aplicado à fotografia. Suponha que você tem uma casa normal, formato normal, telhado, parede, e você tem na frente dessa casa, dividido de forma bem equilibrada, 3 portas. Uma porta central, um pouco mais elevada, e 2 portas, uma de cada lado da porta central. Então você tem uma fachada de uma casa com uma porta central e 2 portas, uma de cada lado da porta central. E você quer fazer uma fotografia. Vamos supor que você peça para alguém ficar na porta da direita. Quando você faz a foto e você olha para a foto, essa foto não está simétrica. Por quê? Porque a pessoa do lado direito desequilibrou a foto. É como se ela pesasse na foto e a foto fizesse isso, inclinasse. Mas se você pega essa mesma pessoa e traz para a porta do meio, você gera uma simetria, você gera um equilíbrio. Porque ao fotografar,
você terá disposta no quadro da fotografia uma foto completamente equilibrada, com alguém no meio e duas portas vazias idênticas, uma de cada lado. Isso é simetria. Quando você olha para as obras, para as esculturas, para as telas de pintores desse momento da história, você vai perceber claramente essa preocupação com o equilíbrio, com a simetria. E não era apenas nas obras de arte. A ideia de beleza, beleza humana mesmo, dos gregos, parte da ideia de quanto cada pessoa se aproxima da ideia de simetria. Exemplo, o ser humano normalmente ele não é simétrico. Normalmente nós temos lados dos corpos, um maior que o outro. Às vezes o rosto, um lado é mais alto que o outro. Às vezes um braço é maior que o outro. Às vezes uma perna é maior que o outro. Às vezes o tronco aqui, a caixa torácica, é uma mais alta do que a outra. No entanto, as pessoas que mais se aproximam da ideia de simetria, ou seja, as pessoas que mais têm seus corpos equilibrados em tamanhos proporcionais, são aquelas que são que mais se aproximam da ideia de beleza, que são consideradas mais belas no mundo grego e de certa forma até hoje. Então, percebe como os gregos se preocupavam com a capacidade de refletir, com a capacidade de raciocinar sobre o belo, sobre a ideia de beleza? E aí, óbvio, o que é que eles valorizavam nessa ideia de beleza? Uma beleza sóbria, uma beleza equilibrada, sem exageros. Se vocês olharem uma escultura que eu gosto muito, a Milo de Vênus. A Milo de Vênus. É só uma escultura. E é uma das obras de arte, na minha opinião, na minha humilde opinião, de uma beleza extraordinária. Por quê? Dê uma pesquisada no Google. Milo de Vênus. Porque ela tem uma harmonia, uma sobriedade, uma simplicidade que só um gênio da arte seria capaz de representar num bloco de mármore. E detalhe, ela nem é uma peça integral como representação de um corpo humano. Dê uma pesquisada. Bom, para Platão, o apego às artes é deixar-se levar pelos instintos. Platão dizia que se nós nos apegarmos por demais às artes, acabamos perdendo a nossa capacidade de refletir, de tomar decisões coerentes, sóbrias. Por quê? Porque passamos a agir pelos instintos, pelas paixões. E ao fazê-lo, perdemos a nossa razão. Agimos por impulso. Sabe? Quando você se encontra completamente eufórico e não consegue distinguir o que é certo e o que é errado e age só pelo impulso, Platão diz que as pessoas que são apegadas por demais a obras de arte tendem a perder essa capacidade de reflexão e a agirem por impulso. Eu discordo de Platão, mas quem sou eu? Durante a Idade Média, como vocês bem sabem, já estudaram diversas vezes esse tema, há uma presença muito grande da Igreja Católica, não apenas sob o ponto de vista da religião, mas sob o ponto de vista político, sob o ponto de vista econômico, sob o ponto de vista ideológico, sob o ponto de vista artístico. A influência da Igreja Católica é tão grande que ela é também sentida na arte. E a arte, como tal, vai então dialogar com os interesses e com os valores cristãos presentes nos quase 1000 anos da Idade Média. Logo, é muito comum que as principais obras de arte desse período retratem a vida de santos, a vida de Jesus Cristo, a vida de Nossa Senhora, a vida de ritos e de passagens religiosos, e que tenham nas obras mais famosas essa presença do divino, essa presença do sobrenatural, dada a influência da Igreja Católica. No século XVII, a arte então passa a ser vista como fruto da imaginação, do intelecto, da nossa capacidade máxima de criar,
da nossa capacidade máxima de sentir. Isso se torna ainda melhor, isso se torna ainda mais intenso quando um filósofo chamado Immanuel Kant, alemão, vai colocar em xeque o seguinte. Lembra quando você estudou no ano, deixa eu ver, 2000 e... não vou me lembrar do ano, vocês eram o 7º ano. Vocês estudaram a teoria do conhecimento na modernidade? Então, naquele contexto, Kant disse que a realidade em si, ela não pode ser conhecida de forma objetiva. Pelo contrário, cada indivíduo percebe a realidade a partir de suas referências. Então a realidade faz sentido a partir do que você pensa dela. Por quê? Porque você é um indivíduo que se constituiu enquanto indivíduo a partir de um somatório de bagagens culturais, a partir de um somatório de escolhas que você fez ao longo da sua vida. Sei lá, os livros que leu, os filmes que assistiu, as aulas que assistiu, as pessoas com quem conversou, os lugares para onde viajou, a forma como se relaciona com o mundo ao seu redor, a forma como se entende enquanto pessoa dentro desse mundo. Tudo isso foi te dando uma formação única. Nenhum outro indivíduo vai ter essas mesmas características que você. Logo, o que você é capaz de julgar como belo, de avaliar como belo, talvez não seja a mesma coisa para um outro indivíduo que se formou de uma maneira completamente diferente da sua. Nessa perspectiva, então, Kant traz a possibilidade de que a obra de arte comunique com o indivíduo e não com o coletivo. Que uma obra de arte que me impacta profundamente talvez não te diga nada. Uma obra de arte que talvez agrade uma quantidade imensa de pessoas, porque elas pensam e acreditam de uma forma muito parecidas, talvez desagrade a uma outra grande quantidade de pessoas que se formaram e pensam de maneira diferente. Então essa subjetividade acaba sendo um elemento importantíssimo para pensarmos a ideia de arte. E aí, óbvio, a arte deixa de ter valor absoluto e passa a ter valor relativo. Daí, por exemplo, a gente vê quadros serem vendidos por milhões de dólares e você diz para uma pessoa comum, olha, esse quadro custa 400 milhões de dólares. E as pessoas dizem, Deus me livre que eu não dou um centavo. Mas ela não dá um centavo porque para ela, na sua ignorância, a arte não representa nada. Para o indivíduo que oferta 400 milhões de dólares naquela obra, ela representa, primeiro, a raridade de ser uma peça única. Segundo, a genialidade humana de ter criado algo único. E aí, óbvio, se acrescenta outros tantos valores, que são relativos e não absolutos. E aí, óbvio, a arte é a livre manifestação do artista. E nesse sentido, com o perdão da palavra, o artista é Deus de sua própria realidade. Porque ele é livre para criar o que ele quiser, para agradar ou não ao público. A arte não tem a obrigação de agradar. A arte tem a obrigação de nos provocar, de nos colocar a pensar, de questionar valores, questões, pontos, de nos fazer sentirmos incomodados com a realidade que ela retrata. E a partir dela, refletirmos outras possibilidades. Por isso, ela guarda em si a sua própria ideia de liberdade. E ela guarda em si também, nessa liberdade, os meios para criar sua própria realidade. Te dou um exemplo simples. Quando você assiste a um filme de heróis, e aí eu não estou dizendo que o filme de heróis é uma obra de arte, estou apenas te convidando para uma realidade paralela. Você acha estranho quando o Hulk pega, por exemplo, um carro e arremessa a alguns metros? Você acha estranho, por exemplo, quando o Superman voa ou dispara raios lasers pelos olhos? Você acha estranho quando o Flash corre mais rápido que a velocidade da luz, mesmo sabendo que nenhum ser humano seria capaz de fazer aquilo? Não, você não acha estranho.
Você não acha estranho porque você aceitou aquela realidade que foi fruto da liberdade criativa de um artista. E enquanto você está assistindo ao filme, você acredita naquela realidade, mesmo sabendo que fora daquela telinha, seja do celular, seja do computador, do cinema, aquela realidade não existe. Não que a gente saiba. Mas, nesse sentido, o artista é livre para criar o que quiser. Então, eu os convido a lerem o capítulo com calma, a buscarem possíveis dúvidas. Se houver, por favor, anotem no caderno. Respondam às atividades do capítulo, estão na página 43. E na próxima semana nós teremos uma live, tanto para corrigir a atividade, quanto para tirar dúvidas e ampliar outras questões presentes no capítulo. No mais, eu fico por aqui. Um forte abraço, galera. Tchau, tchau.